Boa noite a todos, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Então, vamos gastar um tempinho em oração? Então, junta um pouquinho com a pessoa que está do seu lado aí. Quero que a gente esteja um tempo de oração antes da mensagem, para a gente conectar nosso coração àquilo que Deus quer nos falar hoje à noite. Então, vamos ter aí 5 minutinhos de oração, uns com os outros. Então, junte aí com a pessoa que está do seu lado. Pai, a Tua graça é incalculável para nós, ó Pai. Ela é mais do que suficiente para preencher os nossos corações, preencher o vazio que há em nós, Pai, satisfazer a nossa alma, todas as nossas necessidades, Pai. E Deus, obrigado pelo sacrifício de Cristo naquela cruz, morrendo para nos salvar. E muito obrigado pela ressurreição, que depois de 3 dias Ele ressuscitou, Pai. E hoje está contigo. E também temos a desfrutar da presença do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem nos dado, Deus. Colocamos em especial a vida aqui agora de cada pessoa que foi citada aqui, Deus. O Senhor sabe as necessidades, sabe aquilo que tem passado cada uma dessas pessoas, Pai. Talvez dificuldades físicas, emocionais, espirituais, Pai. O Senhor conhece o coração delas, Pai. Esteja suprindo e cuidando, Pai. E nós pedimos que nesse momento o Senhor sintonize o nosso coração para aquilo que Tu queres nos falar, ó Pai. E me ajuda também a falar somente aquilo que a Tua palavra diz, da maneira mais clara e simples possível, Pai. E obrigado por tudo. Em nome de Cristo, amém. Amém, gente. Bom demais estar aqui com vocês. Que maravilha estar aqui com vocês. Vocês não têm ideia do como eu me sinto grato a Deus por estar aqui. Quando eu tinha mais ou menos 14 anos de idade, eu frequentava uma igreja lá em São Paulo. E nós sustentávamos um missionário que ele trabalhava no Amazonas, no interior do Amazonas, nas comunidades ribeirinhas que tinha lá no Amazonas. E ele trabalhava especificamente numa cidade chamada Benjamin Constant. O nome dele era Josué. E ele trabalhou durante muitos anos ali naquela cidade, né? Como missionário enviado da nossa igreja. E quando ele vinha de vez em quando dar os relatórios de como estava sendo lá o trabalho naquela cidade, né? Isso sempre foi algo que mexeu muito comigo, aquele relatório dele, né? E Deus sempre falava muito comigo quando ele apresentava. E tem uma cena específica que marcou muito a minha infância, por assim dizer, 14 anos, por aí mais ou menos. Ele mostrou uma cena de uma comunidade onde tinha uma igreja assim, tinha um salãozinho que eles levantaram com os próprios recursos dele. E o Josué falou assim diante da comunidade: tá vendo esse povoadozinho? Eles têm essa igreja, eles construíram esse prédio, só que infelizmente não tem ninguém que ministre a palavra ali para eles. Essas pessoas fizeram essa estrutura para poder se reunir e não tem alguém capacitado, preparado ali para levar a palavra de Deus para essas pessoas. E quando eu ouvi isso, um adolescente, eu pensei, nossa, eu queria muito estar lá, né? Eu falei assim, eu poderia ser essa pessoa que está lá, falando de Deus ali para eles, né? Parecia para mim algo tão simples, né? E eu lembro que eu orei para Deus naquele momento, falando assim, Deus, se Tu quiseres que eu esteja lá, eu quero estar nesse lugar, nessa cidade, né? E é legal que Deus, muitas vezes as orações que a gente faz, Ele não vai responder na hora. É uma oração que vai sendo respondida ao longo da sua vida. E eu não fui para o Amazonas, nunca tive a oportunidade de estar naquela comunidade especificamente. Mas estar aqui hoje é uma resposta daquela oração. Estar aqui hoje podendo falar, podendo compartilhar da palavra de Deus com vocês. E outros lá na Aliança também Centro, ou em outros lugares onde semana passada eu pude ir para Sapiranga, lá na Aliança Bíblica, e para mim, eu me sinto muito abençoado e muito assim privilegiado de poder compartilhar a palavra de Deus. Para mim é algo sensacional. Vocês não têm ideia do quanto que me é prazeroso isso. E sinceramente, eu vivo uma vida muito abundante. Não tenho queixas da minha vida. Assim, acho que em todos os aspectos da minha vida eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito por mim. E de certa forma, não sei se isso é bom ou não, mas
eu quero pensar e penso que é uma vida que talvez dê inveja nos outros, né? E eu acho que cada um de nós poderia viver uma vida que dá inveja nos outros. Das pessoas olharem para a gente com um olhar, quando a gente caminha por Bento Gonçalves, nos nossos trabalhos, na academia, na escola, na faculdade, as pessoas olharem para a minha vida e falarem assim, nossa, que vida diferente que você tem, né? Que vida, eu queria ter uma vida como a sua. Não no sentido material da palavra, sabe? Porque dinheiro não é o nosso forte, né? Cá entre nós, né? Mas uma vida abundante em todas as áreas da nossa vida. Emocional, espiritual, em todas as áreas. Tem pessoas que vivem uma vida com muitos recursos. Muitas vezes recursos financeiros até abundantes. Mas parece que é uma vida pobre. E de que quando você convive com elas, não dá muita inveja de estar com elas. Mas eu quero te convidar hoje a como viver uma vida abundante. Como viver uma vida invejável até. Que a gente vai caminhar por aí, por Bento Gonçalves, as pessoas vão perguntar para a gente, mas qual é o segredo da sua vida? Por que você consegue, no meio de tanta dificuldade, muitas vezes está sorrindo? Como pode uma coisa dessa? Me explica qual que é o seu segredo. Como viver uma vida abundante. Então abre aí, Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. O livro de Josué tem sido a nossa meditação lá em casa, eu e minha esposa. Um dos motivos que eu encaro que a minha vida sendo uma vida muito abundante é a esposa que Deus me deu. Olha, não poderia ter idealizado uma mulher melhor. Toda manhã a gente senta, a gente lê ali um capítulo da Bíblia, e nós estamos lendo o livro de Josué juntos. E olha que bênção é poder compartilhar um tempo ali com ela, ler um capítulo da Bíblia, conversar um pouquinho a respeito do que a gente acha a respeito daquele capítulo, oramos juntos e depois saímos para a peleia do dia a dia. Para mim isso é um dos melhores momentos do meu dia. Estar lá com a minha esposa. Então, a gente está lendo, a gente leu esses últimos tempos o livro de Josué, estamos terminando, e eu estava pensando hoje sobre esse capítulo 1 e para mim ele é muito marcante. Vamos ler ele juntos? Olha só. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano, do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar da palavra deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ah, que capítulo legal, essa porção aqui desse capítulo. E a história de Josué, não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de lê-la. Todo mundo já leu essa história? Todo mundo conhece a história de Josué? Para os que não conhecem, eu vou dar um pouco da introdução como é que é essa história. O povo de Israel era um povo que vivia dentro do Egito como escravo. Um povo escravizado. Imagina um escravo recebendo ordens diariamente, os pesados fardos sobre aquele povo. E era um povo que tinha uma promessa sobre eles, da terra prometida. E Deus levanta um líder para tirar esse povo da escravidão. Que é o chamado? Quem que é? Fala, gente! Moisés, teve até os 10 mandamentos na Record, né? Moisés foi levantado para tirar esse povo do Egito. E ele foi diante do faraó e falou para o faraó: faraó, eu vou levar toda a sua mão de obra, libera o povo. Imagina só,
O faraó falou, você está doido, cara. Logo falou que não podia fazer aquilo. Mas então Deus começa a mexer os pauzinhos para conseguir tirar aquele povo do Egito. E lança sobre o Egito as pragas, que praticamente acaba com o Egito. E no final, o faraó cede e o povo é libertado e segue rumo ao deserto. Direção a essa terra prometida, que havia sido prometida para os ancestrais desse povo, né? Para os patriarcas desse povo. Muito bem. E Moisés não era um homem assim muito marcante naquilo que, na comunhão dele com Deus, no caminhar dele com Deus. Ele protagonizou aquela cena formidável da Bíblia, em que o exército de Faraó estava vindo para atacar o povo que tinha acabado de sair do Egito, e diante deles havia apenas o Mar Vermelho. E Moisés orou a Deus, e o mar se abriu, e Deus abriu esse mar diante do povo, e o povo caminhou por terra seca até o outro lado. E quando o povo acabou de atravessar o mar se fechou, e o exército de Faraó foi destruído. Pensa nesse líder espiritual que o povo tinha diante dele. Só que Moisés não entrou na terra prometida. Ele caminhou durante 40 anos com aquele povo no deserto, e no final não entrou na terra prometida, porque ele desobedeceu a Deus numa ordenança que Deus deu para ele. Deus falou para ele, Moisés, em certo momento em que o povo estava tendo muitas necessidades de água, Deus falou assim, Moisés, fala com a rocha, que a rocha vai brotar água dela para saciar a sede do povo. E Moisés perdeu a cabeça, foi e deu uma paulada na rocha, e saiu água da rocha e saciou a sede de todo mundo. Só que aquela desobediência a Deus, Deus não se agradou dela. Ele falou para Moisés, por causa dessa sua desobediência, de não ter seguido aquilo que eu pedi, você não entrará na terra prometida. Você vai só ver a terra, mas não vai entrar. E Moisés era um homem que caminhava próximo de Deus. E se você lê os livros anteriores ali, antes de Josué, você vai ver que Moisés tinha uma fina sintonia com Deus. E através de Moisés, Deus enviou a própria lei para o povo. O Antigo Testamento, todo ele é baseado nas leis que Moisés recebeu do próprio Deus. Então era um homem assim com uma espiritualidade, por assim dizer, bem próxima de Deus. E quando Moisés morre, eu tenho uma triste notícia para dizer para vocês. Olha só, os grandes homens sempre passam. É uma bênção, não é? Saber que todos nós vamos passar. Por maior ou menor que seja, todos vamos passar. E os grandes homens, Moisés foi um grande homem, que serviu um Deus muito grande, passou. E depois dele surgiu o próximo líder, que é o chamado Josué. Josué não era muito jovem, sabe, quando ele teve esse desafio de conquistar a terra prometida. Certamente ele já tinha passado ali dos seus 50 anos de idade. Porque afinal de contas ele caminhou durante todos os 40 anos no deserto e estava com a responsabilidade de pegar aquele povo e entrar na terra prometida. Um povo que era escravo e que agora teria que manusear armas para conquistar uma terra. E nesse ponto a gente chega aqui na nossa história. No capítulo 1, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, o meu servo Moisés está morto. Agora é contigo, meu querido. Agora você vai adiante desse povo para conquistar a terra. Acho que todo mundo se olhou e falou assim, meu Deus, será que vai dar certo? Moisés a gente sabia que caminhava com Deus. Agora, Josué, será que vai dar conta do recado? E sabe que eu fico olhando assim, ali não dá para ver muito assim o olhar de Josué, porque é por causa da luz, né? Mas eu fico imaginando o peso dessa responsabilidade. Olha só, teve até olha só, tem auxiliar lá. Ó. Fico imaginando o peso na responsabilidade desse homem, né? Parece a gente, quando está diante das contas lá de casa, aquele olhar perdido, sabe? As responsabilidades da vida, as responsabilidades daquilo que está diante de nós. E Josué se via diante dessa vida que estava lhe sendo proposta. E o caminho diante de nós, às vezes eu fico pensando como era aquele caminho que estava diante de Josué. Às vezes esse caminho ele é pintado de diversas cores. Às vezes ele é um deserto, e às vezes ele é um caminho mais frutífero, por assim dizer. E muito de como nós vivemos a nossa vida, muito de como Josué viveu a vida dele, tem a ver com o olhar com que nós damos para a nossa vida. E tem a ver também com os óculos que eu e você vamos vestir diante da vida, diante dos desafios. Josué tinha diante dele
desafios grandiosos. E como nós vamos viver a nossa vida diante dos nossos desafios? Tem a ver com os óculos que a gente usa. Tem a ver com o olhar que nós temos para com a vida. E olha só, se o olhar só desse lado aqui, o que você está vendo ali? O que tá enxergando ali? Fala aí, gente. Ó, tem uma maçãzinha lá na frente, uma árvore. Tem o mar também, talvez algumas tempestades. Mas, se olhar só do outro lado, parece aquele exame do médico, né? Olha assim, né? O que você enxerga? O que tem do outro lado? Deserto, sequidão. E eu fiquei olhando essa imagem, achei ela tão legal. Sabe por quê? Porque o caminho, ele é o mesmo dos dois lados da estrada. E dependendo de como você encara o futuro, de como você encara a sua vida pode ter um sabor diferente nos seus lábios. Mesmas pessoas vivem situações parecidas. E umas parecem que vão tirar de letra. E outras parecem que vão esmorecer e morrer pelo caminho. Já viu isso acontecer? Certa vez eu vi uma história de um rapaz que eram dois irmãos. Um virou um alcoólatra e o outro virou um pregador. E perguntaram para o rapaz que virou alcoólatra: por que você virou alcoólatra? O que levou você a virar alcoólatra? E ele falou assim: se você tivesse o pai que eu tive, você também viraria alcoólatra. Aí perguntaram para o outro: por que você virou um pregador? Aí ele falou assim: se você tivesse o pai que eu tive, você também teria virado um pregador. Qual que é a diferença das duas pessoas? Por que cada um assumiu posições totalmente diferentes da mesma base, do mesmo caminho? E olhando para esse texto aqui de Josué capítulo 1, eu quero tirar algumas lições, para que nós traçamos a nossa vida como uma vida abundante, uma vida que vai dar inveja nos outros, que independente de condições financeiras, independente de qualquer outros aspectos, vai ser uma vida muito bem vivida. Então vamos lá então, olha lá, como viver uma vida abundante. Primeiro então, vamos ler junto? Olha só o versículo 6, a partir do 5 ali, olha só. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sobre o juramento aos seus antepassados. Então o que Deus fala ali para Josué, essas duas palavras: seja forte e seja corajoso. E eu estava lá em casa hoje pensando nessa mensagem, e eu pensei assim: puxa, que bacana é poder levar uma injeção de ânimo para as pessoas. Que bacana é poder levar para as pessoas uma mensagem de entusiasmo. Que bacana é poder levar ali em Bento hoje uma mensagem que nos eleve, que eleve os nossos olhos, uma mensagem de ânimo, de alegria para nós enfrentarmos a nossa vida. E olha o que Deus disse para Josué, falou assim: Josué, cara, o bicho vai pegar. De agora em diante, você vai parar de caminhar. Você vai pegar em espadas, em armas e vai ter que guerrear. Algo que talvez você nunca fez antes na vida. Mas seja forte e corajoso, porque eu estarei com você. Barbaridade, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Os fracos, o que o fraco pensa? Quando começa uma batalha, já pensa que vai perder. O fraco, ele pensa assim, né? Barbaridade, olha, vai vir um problema e certamente eu vou perder, cara. O que o forte já pensa? O que ele pensa? Que existe totais condições de vitória. Tem a ver muito com a maneira como a gente pensa, não tem? Muito a ver com a maneira como a gente se posiciona diante da vida. Uma vez eu estava conversando com um senhor, que eu perguntei para ele como que era o trabalho lá na empresa dele, né? E ele falou algo assim que eu fiquei chocado, assim, né? Ele falou assim: ó, eu chego na empresa, pego o jornal, vou pro banheiro e fico ali mais ou menos uns 40 minutos, lendo o jornal inteiro, leio ele de cabo a rabo. E eu passo assim, os meus dias me escondendo, assim, fugindo das responsabilidades. E ele falou algo interessante, ele falou assim: o dia que tiver um corte na empresa, eu vou ser o primeiro a ser mandado embora. E eu fiquei assim: como pode uma pessoa ir para uma batalha dessa com essa atitude, diante da vida dessa forma? Seja forte e seja corajoso. O medroso também, quando ele fala de coragem ali para Josué, o medroso, ele se esconde da vida. Já o corajoso, ele sabe que maior é o que está com ele do que o que está no mundo. Vamos ler junto? Olha lá. Corajoso sabe, maior é o que está conosco do que o que está
no mundo. Josué tinha um punhado de gente, ex-escravos, para conquistar uma terra. E Deus falou com ele: eu serei com você durante todos os dias da sua vida. Seja forte e corajoso. Levanta esse queixo, guri. Olha para frente e caminha. Seja forte e corajoso. Eu comentei da última vez do Ismael, meu amigo, que eu corro com o Ismael. E o Ismael, ele tem ontem eu corri com ele, inclusive, e ele tem uma deficiência visual, ele não enxerga nem vulto. Sofreu um acidente na empresa, e o olho direito dele foi totalmente arrancado, e o esquerdo, ele cortou o nervo óptico. Então, nem nuances de luz ele enxerga. E nós dois corremos todas as sextas-feiras, ontem foi no sábado. Mas toda semana a gente corre. E o que é legal é que a gente está melhorando o nosso tempo. E ontem foi um tempinho melhor que a gente fez. 5 quilômetros corremos em 29 minutos e 54 segundos. E eu fico imaginando que deve ser uma experiência surpreendente esse guri correr no escuro. Porque você dar passos em direção àquilo que você não conhece, qualquer obstáculo no seu caminho pode ser algo para você tropeçar e cair. Ontem era sábado e o Parque dos Macaquinhos, todo mundo conhece o Parque dos Macaquinhos? Estava cheio de gente. E tem umas pessoas que eu vou te falar, né? São meio sem noção, né? Tinha um rapaz assim, um magrão lá, com o cachorrinho poodle dele. E o cachorrinho poodle ali assim, e eu falando: tira o cachorro, sai da frente. E o cara olhando para mim e tal, e quase atropelamos o cachorro dele, né? Por quê? Porque o cara não segurou o cachorro, né? Mas para o Ismael, até um poodlezinho é um problema quando ele está correndo. E é necessário muita coragem do Ismael para correr no escuro. E muita confiança também. Porque ele confia que eu vou norteá-lo no caminho dele. É surpreendente, gente. Se tem ali um obstáculo na frente, eu aviso o Ismael: Ismael, agora a gente vai ter um galho ali, ó, cuidado. E às vezes a gente vai correndo juntos ali, e é legal que assim, ó, eu penso muito na nossa vida, quando a gente caminha, muitas vezes a gente não vê os obstáculos, que nem o Ismael. E Deus vai correndo do nosso lado. E Ele vai nos avisando: ó, vem para cá, vai para lá, vem para cá. E tem uma relação assim que você cria quando eu estou correndo com o Ismael, que é bem interessante. Quando tem um obstáculo, às vezes tem uma sujeira, um buraco, e que a gente vai ter que passar no meio. Eu penso assim: é melhor eu passar pelo pior do obstáculo, e o Ismael, eu faço ele passar o menos possível nesse obstáculo. Mas nós não vamos conseguir, não vamos desviar 100% do obstáculo. Mas a pior parte do obstáculo, quem vai passar vai ser eu. Porque eu estou enxergando, e ele não. E com Deus, eu acho que é a mesma coisa, gente. Quando a gente caminha na nossa vida, Deus caminha do nosso lado e Ele sabe das dificuldades que a gente está enfrentando. E Ele fala assim: a gente vai ter que passar por aquela adversidade, Fabrício. Mas fica tranquilo, que o pior daquela adversidade, quem vai matar no peito sou eu. É isso que Deus fala quando corre para o meu lado. E a gente corre junto 5 quilômetros. E no final da corrida eu penso assim: quem será que correu, eu ou ele? Acho que foram os dois, né? Os dois correram juntos, os dois batalharam juntos e os dois foram vitoriosos juntos. Eu acho isso formidável, traçar esse paralelo com a nossa vida com Deus. Eu e você traçamos batalhas todos os dias, gente. Batalhas na família, batalhas com filhos, batalhas com pais, batalhas com vícios, batalhas com dinheiro. Todos os dias nós trilhamos batalhas. E às vezes existem dificuldades que a gente nem consegue dimensionar todo o problema. Mas Deus está enxergando. E Ele olha para a gente e fala assim: vai adiante. Seja forte e corajoso. Que nem eu falo para o Ismael quando eu estou correndo: Ismael, vamos acelerar que está acabando. Vamos acelerar que já vai passar. E ele: então vamos embora. E vamos correndo. Ele vai correndo totalmente no escuro. Que beleza, que maravilha. Problemas, gente, eles foram feitos para serem encarados e solucionados. Josué tinha diante dele problemas. Dominar aquelas cidades. Um povo faminto que necessitava de recursos. Mas problemas foram feitos para serem solucionados. Às vezes a gente tem problemas na nossa vida, grandes problemas, e a gente finge que não tem. Já pensou uma pessoa com dor de dente? Eu fiquei pensando: o que acontece se você não cuidar de um dente que está doendo?
que acontece? Vai ficando o quê? Vai ter que tirar. Vai ficando cada vez pior, né? Vai ficando cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. Sinto te dizer, os problemas da vida é que nem dor de dente. Eles têm que ser solucionados. Porque senão vai virando bola de neve. E Deus está aí para batalhar junto com a gente, solucionar os problemas da vida. Mas a dica mais importante na hora de solucionar os problemas é não se apaixonar pelos problemas. Às vezes, as peleias da nossa vida, a gente até gosta de um probleminha, né? A gente gosta de alimentar um problema. Já compartilhou com uma pessoa que toda a vida é o mesmo problema. Nunca soluciona o problema. Problemas foram feitos para serem solucionados, queridos. Seja forte e seja corajoso. Eu gosto muito quando multiplica o grupo célula. E quando alguém pergunta assim, com quem que você quer ficar no grupo célula, eu falo assim, não importa com quem. Pode colocar qualquer pessoa. Porque eu gosto quando multiplica o grupo célula, você tem novos problemas para lidar. Porque dá a impressão que às vezes é sempre os mesmos problemas. Gente, solucione os problemas, coloque os problemas na mesa. Tenha um diálogo aberto para solucionar esses problemas. E encare a vida de frente. Seja forte e corajoso. Essa é a primeira dica para quem quiser viver uma vida abundante. Eu gosto muito daquela história, aquele aleijado que estava há mais de quase 40 anos no poço ali esperando as águas se agitarem para ele pular para dentro. E quase 40 anos numa situação. Jesus chega para ele e fala assim, e você quer mesmo ser curado? E ele, é estranha essa pergunta, né? Quase 40 anos numa condição daquela tão difícil. E eu acredito, sou tentado a pensar que esse homem, ele se acostumou com o problema que ele tinha. Se acostumou. E aquele problema talvez era algo que ele levava para a vida toda e ele nem queria mais solucionar aquele problema, nem via solução mais para ele. E Cristo foi e solucionou aquele problema dele. Tocou ali naquela ferida dele, restaurou ele. Às vezes, gente, nós temos pecados que se arrastam durante anos e anos na nossa vida. Temos dificuldades tremendas que a gente não consegue encarar. Às vezes existem pessoas que a gente tem intrigas com essa pessoa, às vezes é dentro da própria família. Um irmão que a gente não fala há muito tempo. Problemas que na nossa cabeça a gente pensa que nem esse senhor aqui, ó, quase 40 anos e não se solucionou ainda. Problemas foram feitos para serem solucionados. E o que não tem solução, solucionado está. Às vezes também a gente alimenta muito essa questão das dificuldades e, por exemplo, a morte. O luto é saudável para todos nós. Mas a morte, meus queridos, é algo irreversível. Do nosso ponto de vista, do ponto de vista eterno não. Mas diante da morte, a gente tem que olhar para frente e seguir lutando. Então, se alguns problemas às vezes são insolucionados, insolucionáveis e irreversíveis, ele já está solucionado. Levante a cabeça, seja forte e corajoso. Beleza? Segundo, então, vamos lá. Obedecendo, não, de Deus. Vocês estão num ânimo, é o friozinho, né? Versículo 7. Josué, capítulo 1, versículo 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Obedecer a palavra de Deus. Obedecer. Falar em obediência nos nossos dias é algo que não está na moda. Obedecer, como assim obedecer, cara? Eu estou acostumado a mandar, não a obedecer. Dá a impressão que quem obedece é fraco. É ou não é? Quem manda é forte, quem obedece é fraco. E o que Deus está falando para Josué? Josué, você quer ser uma pessoa bem-sucedida na sua vida? Você quer viver uma vida abundante? Obedeça a palavra que vem da minha boca. Obedeça tudo que foi deixado através de Moisés. Tudo que eu coloquei ali para ele. Falar de obediência parece algo simples e genérico, mas não é bem assim na prática. A gente fala muito de obedecer aqui na Aliança, né? Você tem que obedecer, você tem que ouvir a palavra de Deus, você tem que praticar a palavra de Deus. Não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Mas na prática, nós temos muita dificuldade em obedecer. Eu coloquei alguns itens aqui, algumas
ordenanças que a palavra de Deus nos coloca. E que como é difícil obedecer. Olha só. Feche o seu coração contra a ganância. Olha o versículo que diz ali, livro de Provérbios, capítulo 23, 4 e 5. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Feche o seu coração para a ganância, é o que a Bíblia diz. E é difícil, né? Barbaridade. E ganância não tem só a ver com dinheiro, sabe? Juntar dinheiro no banco. Às vezes tem muito a ver com o consumismo. Querer as coisas que a gente nem tem condições de ter. Isso também é ganância. Isso também é tentar viver de aparências. Ter algo que você não tem condições de bancar naquele momento. Como é difícil obedecer. Como é difícil falar não para aquilo que você tem vontade naquela hora. Obedecer, gente. Olha, outro versículo aqui, Feche os seus olhos para a prostituição. Isso mesmo, Olha o versículo, mesmo Provérbios capítulo 23, 26 a 28. Meu filho, dê-me o seu coração. Mantenha os seus olhos em meus caminhos. Pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito. Como assaltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens os infiéis. Feche os seus olhos para a prostituição. E antigamente, era necessário fazer um esforço para ir até a prostituição. Hoje em dia, ela vem no WhatsApp. Chega para ti, pelo celular. É ou não é? E às vezes você pensa, nossa, essa palavra é muito forte, assim, né? Eu nunca iria lá num lugar desses, né? Mas às vezes esse lugar vem para dentro das nossas casas, para o nosso celular, para a nossa casa, para a nossa vida, e vai nos contaminando, e vai nos destruindo. Como é difícil dizer não e obedecer. E a prostituição tem destruído muitos lares, muitas famílias, muitos casamentos, onde existe hoje em dia a traição virtual, né? Onde a pessoa está traindo o outro diante dos olhos, né? Pelo celular. E o outro está ali, às vezes no mesmo ambiente, mas a pessoa está trocando mensagens num flerte com outra pessoa. Prostituição, meus queridos. Obediência. Obediência à palavra de Deus. Quer viver uma vida abundante? Obedeça. Mas como você vai obedecer aquilo que você não conhece? Aquilo que você não lê? Aquilo que eu e você gastamos tão pouco tempo em conhecer e se aprofundar? Mais olha só. Feche a sua boca para o alcoolismo. Olha aí, Provérbios 23. Eu peguei vários versículos de Provérbios. Provérbios tem diversas aplicações para a nossa vida. Olha só, não se deixe atrair pelo vinho, quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como uma serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem deita no alto da corda do mastro e dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Alcoolismo, vícios. Às vezes a gente fecha os nossos olhos e a gente desobedece à palavra de Deus, gente. Talvez o vício que eu e você desempenhamos não é tão grave quanto o alcoolismo, mas existem outros vícios também por aí afora. Vícios no próprio mundo virtual, existe o vício. Outros tipos de vícios que são muito danosos para a nossa saúde física e espiritual. Quer viver uma vida abundante? Obedeça. Obedeça a palavra de Deus. Abra o seu coração para o arrependimento. Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Lembra do que eu falei no começo? Às vezes existem pecados que a gente carrega por anos e anos. E como é libertador você pedir perdão? Puxa, eu errei. Me desculpa. Me perdoa. E pedir perdão, gente, sabe o que é? É assim, É você viver de tal forma de que se aquela situação acontecer novamente, você não fará novamente. Entende o que eu quero dizer? Você fala assim, porque às vezes a gente fala perdão para a pessoa, mas a gente sabe que vai fazer igual a mesma coisa amanhã depois, né? Quando você pede perdão para alguém,
No seu coração você tem assim, se essa situação se apresentar novamente, eu farei diferente. Isso é se arrepender. Isso vai trazer vida para os nossos relacionamentos, para a nossa comunhão com Deus, porque o pecado ele corta nosso relacionamento com Deus, né? Abra o seu coração para o arrependimento. Você viu como a Bíblia ela é cheia de aspectos práticos para a nossa vida. E obedecer nem sempre é fácil. Como viver uma vida abundante, então? Vamos lá para a gente ir. Terceiro, então. Fale, vamos ler junto? Versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Você fala sobre a palavra de Deus? Ou a Bíblia tem sido algo de domingo à noite, onde a gente tira um tempo simplesmente para ouvir sobre ela, cantar algumas músicas. E eu agradeço muito a Deus, gente, pela família que eu tive, pelo lar onde eu fui criado. A minha mãe, ela fazia lá em casa uma mini celebração lá em casa. E ela cantava músicas, eu até trouxe aqui para vocês, ó, o livrinho, ó, que ela colocava lá para a gente escutar desde criança. De vez em quando, os filhos ali, lia alguns versículos, e era uma bênção, gente. E sabe que muito dos alicerces que eu tenho na minha vida cristã, eu aprendi quando eu era só uma criança. Fale da palavra de Deus na sua casa. Quando sair daqui de noite, quando você pegar o carro e ir embora, pergunta para quem estiver no carro com você, o que você achou da mensagem? Eu achei nada a ver, pode falar, não tem problema. Eu achei legal, achei bacana, aquilo me chamou a atenção. Eu achei que aquele guri não falou coisa com coisa hoje. Tudo bem, não tem problema. Mês que vem eu falo de novo. Fale da palavra, gente. Faça uma mini celebração na sua casa. Mas eu sei o que você está pensando. Você está pensando assim, ele está falando isso porque ele não conhece meu marido. Eu não tenho como fazer isso na minha casa. Né? Às vezes é assim, se eu fizer isso lá em casa, minha esposa me bate. Sabe que meu pai, ele não era cristão, não era convertido. E ele sempre foi muito avesso àquela coisa, isso de igreja, sabe? E minha mãe fazia tudo isso por conta dela. E chamava ele sempre para estar junto. Chamava ele sempre para compartilhar. 20 anos orando por ele. E hoje o meu pai é uma benção. Se converteu. Eu tive até o prazer de batizar ele lá na Aliança. Vocês conhecem meu pai. Mas quando aconteceu esse episódio aqui do livrinho, da história ali, meu pai não era cristão também. Não gostava de igreja, não ia nem que matasse na igreja. Eu fico pensando muito naquele... às vezes a gente pensa, meu marido ele é totalmente avesso, eu quero... acabo isolando ele da palavra de Deus. E parece que ele não tem a ver com Deus. Não, é outro... Ele está muito distante. Mas pensa num liquidificador, onde vocês estão ali batendo os dois juntos. E à medida quando você vai colocando Deus para dentro do seu relacionamento, é que nem quando você vai colocando a farinha dentro do leite. Hoje de meio-dia eu fiz panqueca lá em casa. Aí eu bati o leite, 2 ovos, eu fui colocando farinha dentro. E à medida com que eu fui colocando farinha ali, ele vai dando uma engrossada. E é assim nos relacionamentos também. Talvez o seu cônjuge, seu parceiro não está aqui hoje. Você gostaria muito que ele tivesse. Mas eu te falo, fale da palavra de Deus com ele. Não com uma palavra assim de cobrança, uma palavra de, você devia estar lá, você faz tudo errado, você tinha que ouvir isso. Mas não, vai trazendo Deus para dentro desse relacionamento de vocês. Ore por ele, ore por ela, ore por ela. Está até engasgando. Vai trazendo para dentro. Fale da palavra de Deus e você vai viver uma vida abundante. E Deus vai fazer uma obra na sua família. Olha, o que mais? Fale com os amigos do trabalho. Se tiver oportunidade, surgiu uma oportunidade ali, fale para as pessoas. Eu mostrei antes ali um slide que tem um caixão, né? E tem um negócio que eu acho muito interessante, que todo mundo fala assim, né? Sempre nos bate-papos por aí afora, a pessoa fala assim, não, porque a morte é a única coisa certa para todo mundo. Não é verdade? Mentira. Se Jesus voltar antes e a gente estiver vivo, a gente não vai ver a morte. Então, olha aí um gancho para você poder falar de Deus. Fala assim, olha, realmente, para quem não tem Cristo, a morte é certa. Mas para quem tem Cristo, a palavra de Deus fala que ele vai voltar um dia. E se ele voltar e eu estiver vivo, eu não vou experimentar a morte. Olha que oportunidade para falar.
Né? Eu tenho um amigo meu, o Jonatas, lá de Caxias. O que ele fazia? Ele escrevia um versículozinho no papel e distribuía para as pessoas na empresa. Colocava no computador de um, no computador de outro. Fale da palavra de Deus, gente. Contagie as pessoas ao seu redor. Não deixe que só as pessoas te contagiem. Contagie elas. Você vai viver uma vida abundante. Compartilhe o versículo. Manda um versículozinho pelo WhatsApp. Memorize os versículos. Invista num discipulado. Talvez você caminha sozinho. Não tem ainda alguém que semanalmente você se encontra com essa pessoa. Invista num discipulado. Fale da palavra de Deus. Isso vai trazer para você uma vida abundante. E o quarto e último, o que é? Medite na palavra de Deus. Versículo 8. Não deixe de falar da palavra deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Medite na palavra de Deus. Nós vivemos um mundo totalmente acelerado. Não dá tempo para nada. A gente já acorda de manhã atrasado. E o chefe já está brabo lá que você não está chegando. E é tudo rápido, tem que ser rápido, come rápido, engole rápido. Minha esposa briga comigo que eu como rápido e às vezes não sobra nem para ela. A gente faz a comida. Parece, lembra do Tasmania? Tasmania. Então, aí sou eu lá em casa. E minha esposa vai comendo ali devagarzinho. Como desesperado às vezes. Porque, sei lá, às vezes a gente não... É tanta velocidade. E falar em meditar é um contrassenso também hoje em dia. Porque para meditar você tem que se acalmar. Você tem que ler, reler, pensar, meditar naquilo. E deixar que aquela palavra faça sentido no seu coração. Transforme a sua realidade. Porque a internet, meus queridos, ela é uma ferramenta formidável. Mas ela tem minado de nós muitos valores importantes. E a meditação é algo que a gente está arriscando totalmente do nosso cotidiano. Não temos mais tempo para meditar na palavra de Deus. E Deus fala para Josué, Josué, você quer ser uma vida abundante? Você quer conquistar tudo isso que está diante de ti? Medite na palavra. Medite nessa palavra. Olha só, eu até coloquei aqui, como que os nossos valores, o supérfluo está tomando o lugar do essencial. Olha só, como eu me sinto quando recebo uma ligação da minha mãe me desejando parabéns. Olha a cara dele assim, mãe, tá, obrigado, né? Agora, olha lá, trocentas notificações de semi-desconhecidos no Facebook desejando parabéns. A gente fica todo faceiro, né? Nossa, 300 pessoas me mandou um feliz aniversário, que legal, né? E a mãe liga, não. Valores invertidos, e quando eu penso na meditação e na velocidade com que a gente vive hoje em dia, nós estamos vivendo muitos paradigmas assim. Mudar a nossa maneira de agir e a nossa maneira de pensar, para que as pessoas olhem para nós e não vejam em nós somente mais uma cabeça de gado no meio do rebanho. Para que as pessoas olhem para a nossa vida, para as nossas famílias e vejam algo de diferente nos nossos olhos. Não ser simplesmente ali um gado, que todo mundo olha para um lado, ele olha também. Todo mundo olha para o outro, ele olha também. Quem segue a palavra de Deus se diferencia nesse sentido e leva uma vida abundante. Eu tenho muitas dificuldades, assim, são batalhas constantes, mas eu quero levar essa vida cada vez mais abundante. E ter uma vida abundante não é a vitória sobre todas as batalhas, mas sim a presença de Cristo em todas elas. É o final aqui que diz, para a gente finalizar, versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você. Por onde você andar. Isso sim é viver uma vida bem-sucedida, gente. Contar com a presença de Cristo do nosso lado. Vamos orar? Feche os teus olhos. Pai, em nós não há força suficiente para enfrentar a vida, as dificuldades, as lutas, Pai. Mas é bom demais ver a nossa fraqueza, as nossas incapacidades, aquilo que a gente não consegue, e poder saber que o Senhor está do nosso lado, Deus, correndo ao nosso redor, nos alertando, nos guiando, nos conduzindo, Pai. Muito obrigado, Deus, pela Tua presença em nossa vida, Pai. Deus, eu quero viver uma vida cada vez mais abundante com a minha família, e eu quero que essa oração se estenda, Pai, para todos que estão aqui, Deus, e se alguém aqui sente também que quer mudar alguma realidade, quer caminhar mais próximo de Ti, ó Deus, fala em especial no coração dessa pessoa nessa noite.
que possamos trilhar um caminhar diferente, Deus. Talvez pecados ocultos, pecados antigos, que tem que ser pedido perdão, tem que ter arrependimento no nosso coração, Pai. Nos ajuda nessa noite, Deus. Guia-nos, ó Pai, pelo caminho da Tua palavra, Pai. Nos leve em segurança para casa e que temos uma vida realmente abundante e transformada pela Tua palavra e por quem Cristo é em nós, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.